Transitividades verbais. Quando que um verbo é transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, chamado de bitransitivo, ou quando o verbo é intransitivo? Bem, anote essas dicas que elas são valiosas. Dizemos que um verbo é transitivo direto quando você faz a pergunta o que para o verbo. Por exemplo, os alunos fizeram a lição. Aí vem a pergunta, os alunos fizeram o quê? Então, toda vez que você fizer a pergunta o que para o verbo, nós temos que esse verbo é um verbo transitivo direto. E ele vai ter um complemento. Complemento esse que é um objeto direto. Se temos um verbo transitivo direto, o seu complemento ou a resposta do verbo é exatamente o objeto direto. Observe agora quando o verbo for transitivo indireto. É quando você faz a pergunta de que, ou a que, ou em que para o verbo. Por exemplo, nós precisamos comer. Nós precisamos de quê? Quando você fizer essa pergunta, o complemento vai ser exatamente um objeto indireto. Então, nós temos um verbo transitivo indireto, onde a resposta do verbo é o objeto direto. Portanto, só para recapitular, transitivo direto é quando você faz a pergunta o que para o verbo. Os alunos fizeram o que? A lição. O verbo é transitivo indireto quando você faz a pergunta para o verbo de que, a que ou em que. Neste caso nós precisamos de quê? Comer. Então, neste caso, temos um verbo transitivo indireto e o seu complemento, a resposta do verbo, é o objeto indireto. Agora, quando que um verbo é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo? Quando as duas condições forem feitas para o verbo. Por exemplo, dei um livro ao colega. Dei o quê? Então, neste caso, o dei seria um verbo transitivo direto. Quem dá alguma coisa a alguém. Eu dei o quê? Então, neste caso, um livro é o objeto direto. A quem? Ao colega. Ao colega é o objeto indireto. Portanto, eu tenho o mesmo verbo com um complemento de um objeto direto e um complemento de um objeto indireto. Por isso que esse verbo dei é um verbo transitivo direto e indireto. Interessante, né? E agora, quando que o verbo é considerado como intransitivo? Bem, dizemos que um verbo ele é intransitivo quando ele não precisa de complemento. Então, você não precisa fazer a pergunta nem o que, nem de que, nem em que e nem a que para o verbo. Por exemplo, o passarinho fugiu. O passarinho fugiu. Simplesmente encerrou a oração. Não precisa de complemento. Então, neste caso, é um verbo intransitivo. Um outro exemplo, a garota cuspiu. Não precisa de complemento. O verbo por si só já respondeu a sentença. A garota cuspiu. Interessante, né? Gostou da dica? Se sim, salva, compartilha, envia para os amigos, printa e não erre mais.